Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que está começando agora. Nosso bate-papo hoje é com Marcos Sampaio, diretor executivo de programação do Centro Cultural Arte Pajuçara. Nossos assuntos: a volta do público às salas de cinema e o lançamento de um livro intitulado Um Rio, Suas Histórias e Outras Histórias, dia 18 de março, às 18h30, no Armazém Usina Jaraguá. É isso? É isso mesmo. Pois bem, seja bem-vindo mais uma vez, Marcos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Portanto, vamos falar primeiro sobre essa volta do público aos cinemas, né? Um filme brasileiro, candidato ao Oscar, Ainda Estou Aqui, que pode causar, sobretudo, um impacto, já está causando nesse momento da vida brasileira, né? Porque a história se passa justamente no período da ditadura. E nós estamos aqui, nesse momento, defendendo A democracia. a democracia. É verdade. O que dizer desse momento para o cinema local aqui? Certo. Bem, para o cinema local, assim, especificamente para salas de cinema, é um momento extremamente importante e bom, né, da gente poder falar sobre isso, né, que bom a gente poder falar da volta do público ao cinema. E o termo é esse mesmo, é a volta. Porque, para se ter uma ideia, em 2024, os cinemas como um todo, eles basicamente recuperaram o público antes da pandemia, né? Nós tivemos a pandemia que, enfim, foi aquela situação que todos nós passamos de afastamento das atividades culturais, o retorno que foi aos poucos, o público ainda receoso no início, hábitos de consumo cultural também que foram alterados por conta da pandemia, e agora a gente observa, de 2024 para cá, esse retorno em grande número de pessoas ao cinema. E o melhor de tudo é que, no nosso caso aqui do Brasil, isso vem acompanhado do público voltando para o cinema para assistir filme brasileiro, né? E, sem dúvida, que o grande símbolo desse momento é o Ainda Estou Aqui, né? Tem mais um outro filme brasileiro também muito responsável pelo retorno desse público, que foi o Alto da Compadecida 2, mas pelo seu simbolismo, pelo que ele carrega junto assim, pelas premiações também internacionais, né, pelo ineditismo em relação à premiação, à indicação para o Oscar, sem dúvida o Ainda Estou Aqui carrega, né, esse simbolismo e essa importância da retomada do cinema. E um filme que emociona do começo ao fim, não é isso? Isso, exato. É um filme de memória, né, e ao mesmo tempo é um filme oportuno, né, como você mesmo falou, já há alguns anos que a democracia brasileira, na verdade a democracia, eu diria, em quase todos os lugares, todos os países, a gente está vendo o exemplo da Alemanha agora, Exatamente. né, vem sofrendo um ataque por aqueles que negam, né, que a democracia, os negacionistas, foram negacionistas na pandemia, são negacionistas na ciência e são negacionistas em relação à democracia. Então, esse ataque, né, é até furioso, porque se utiliza de um instrumento que não havia alguns anos atrás, que são as redes sociais, né, que se tornou esse campo de disputa e que abre espaço para esse tipo enfim, de manifestação. Um filme que mostra fatos reais. Reais, exato, de uma família. E olha que nós estamos falando de uma família de classe média alta, uma família de pessoas brancas, enfim, de pessoas que estavam inseridas num contexto social aparentemente mais tranquilo. Mesmo para um período de ditadura, essas pessoas, de alguma maneira, mantinham seus filhos nos colégios particulares, iam para a praia, enfim. O filme mostra isso, mas mostra que mesmo para famílias com esse perfil, né, elas também foram vítimas. A ditadura, né, foi implacável. Foi implacável. Né? Então, a ditadura ela foi em cima também dessa família. Então, isso nos lança também um olhar sobre o quanto nós temos que valorizar a democracia e quanto nós temos que repudiar os regimes autoritários, as ditaduras que se impõem sobre os cidadãos e nessa hora todos são de alguma maneira afetados. Pois bem, e nesse sentido também evidencia a liberdade, a importância de mantermos, por meio da democracia,
a liberdade de expressão, né? Isso, exato. Esse é um ponto extremamente importante porque a extrema-direita, ela se utiliza dessa questão da liberdade de expressão de uma maneira extremamente perniciosa, vamos dizer assim. Porque não né? se trata de equívoco, é dirigido, né? É, dirigido, não há inocentes nessa história, né? Então ele se utiliza da ideia de liberdade de expressão como sendo algo que permita a qualquer pessoa o ataque, o ódio, as campanhas difamatórias, né? As campanhas que levam as pessoas a situações pessoais e sociais extremamente negativas, confunde isso com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você, claro, manifestar o seu ponto de vista, mas tendo o entendimento que a tua liberdade de expressão não pode ferir o direito e a liberdade do outro, né? Então essa é uma discussão. E o filme traz à tona essa discussão porque, por incrível que pareça, nós tivemos campanhas no Brasil difamando o filme ou boicotando, criando boicote ao filme. O momento que nós estamos vivendo não é um momento fácil, mas, por outro lado, houve uma reação da sociedade civil. Então, o filme ele já caminha para, provavelmente, vai chegar a 5 milhões de espectadores nas salas de cinema. Acredito que lá para o final de março ele deve entrar também no Globoplay e mais adiante na televisão aberta. Então, é um filme que vai chegar a mais milhões de pessoas, né? E além do aspecto fílmico, de ser um filme bem dirigido, bem interpretado, um elenco maravilhoso, tem um aspecto de trazer à tona uma parte da nossa história que não pode ficar encoberta, né? Pois é, o filme cumpriu papéis importantíssimos nesse sentido, porque a juventude que não conheceu esse período da ditadura tem a oportunidade, quando se trata das questões relacionadas à família, saber que a família pode ser atacada como um todo, né? É verdade, E é importante porque nós sentimos a presença de um público jovem grande nos cinemas, e o filme ele também está começando a despertar para atividades junto a escolas, universidades, estudantes, ou seja, é um filme que com certeza gera essa situação de debate, né, estimula o conhecimento sobre a história real que nós vivemos e no aspecto da memória, né, que é extremamente importante. A credibilidade exatamente da história que é fato real. Não foi script, não foi roteiro. Né? É verdade. E escrito por alguém que está vivo, que viveu aquilo, né, que transpôs para o livro, conseguiu captar o olhar da sua mãe para os momentos em que que a família estava vivendo, né? Isso é extremamente interessante. E o cinema brasileiro em alta internacionalmente, agora ganhou recentemente o Urso de Prata, né? Isso, no Festival de Berlim. Isso. Com O Último Azul. O Último Azul. Um filme que trata da relação da sociedade com os idosos. Os idosos, isso. E nós somos um país que caminha já há algum tempo para ser o país de idosos, né? É uma tendência que hoje você já percebe em diversos países, né? E não estamos falando só de Europa. Se você aqui for o vizinho Uruguai, o índice de natalidade é baixíssimo e um índice de envelhecimento alto. Então o Brasil também começa a passar por esse processo. E o filme traz à tona essa relação, né, de como é que nós vamos tratar, cuidar, né, de pessoas que envelhecem e que vão precisar do apoio, seja familiar, do Estado. Um filme de cenas fortes, né? É um filme que vem com um peso assim. É um filme que o público brasileiro, ele passou agora em Berlim, deve passar normalmente esses filmes fazem um caminho, uma trajetória de outros festivais, mas a previsão é que no segundo semestre o filme deve entrar aqui nos cinemas brasileiros e aí ele já vem com essa importância, né? Já vem com esse aval. E isso também, Gorete, tem outros elementos junto disso. Veja que também coincide a retomada do público, a produção de filmes com essa qualidade, com essa capacidade de também lá fora, né? Essa sensibilidade e de ganhar prêmios lá fora, com a retomada da ideia de que a cultura é importante para o país, né? Nós não podemos esquecer. Passamos 4 anos com a cultura sendo massacrada, os artistas sendo marginalizados ou muitas vezes sendo criminalizados. A cultura foi criminalizada no Brasil, né? A ideia da produção cultural.
E aí vem as fake news, a história da Lei Rouanet, a incompreensão sobre as leis de incentivo à cultura e a cultura da resposta, né? E a cultura vai lá e se mostra firme, e aí você tem o cinema como essa expressão, mas isso também ocorre em outras áreas da cultura brasileira, e isso é muito importante. A resposta da cultura ao sofrimento que os artistas, que o povo, de alguma maneira, passou durante 4 anos nesse país. Pois é, interessante que nesse contexto a produção, a direção sai do eixo Rio-São Paulo para se espalhar e chega a Pernambuco e Alagoas, né? É verdade. Por exemplo, você tem... Já é um polo a ser considerado. Considerado. Pernambuco já vem com alguns anos com uma tradição da produção cultural, da produção cinematográfica, né? O Gabriel Mascaro é um diretor pernambucano, e ele é de uma escola, vamos dizer assim, de cinema, que trouxe, por exemplo, Kleber Mendonça Filho, que talvez seja a maior expressão, diretor de Bacurau, diretor de Aquários, e que, inclusive, esse ano lança um novo filme, que é O Agente Secreto, com Wagner Moura. Esse filme está previsto para ser lançado agora também no segundo semestre. Então, é um cinema brasileiro que vai se manter em alta. Tem um filme com Fernanda Montenegro, não a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, agora em março, chamado Vitória, que é outro filme também que está com uma expectativa muito grande, porque é também baseado numa história real de uma senhora que filmou os traficantes na comunidade que ela vivia, e ela teve que se esconder por conta das ameaças que sofreu, né? Então, Vitória é um filme que entra agora em março, e é com a mãe, é com a Fernanda Montenegro. E esse filme, pode anotar aí que ele vai dar o que se falar também sobre esse filme. O interessante é que os filmes premiados, eles têm levado algo de real, da história da sociedade brasileira, né? E isso dá um empoderamento, o fato de ser baseado em fatos reais. Esse é um elemento também importante. É claro, o elemento ficcional ele é importante. O Último Azul, por exemplo, é um filme, uma ficção, mas né? Dentro de uma perspectiva. De uma perspectiva de uma realidade palpável, né? A questão do tratamento, do bom tratamento aos idosos. Aos idosos, né? Então, coisa que não ocorre muitas vezes até na família. É verdade. Ele traz essa temática. Então, o cinema ele tem se aproximado muito dessa ideia de trabalhar o real, mesmo que ficcionado, né? De uma maneira que leve também as pessoas à reflexão, né? ao debate de ideias, né? Isso influencia a sociedade, cria elementos novos dentro da sociedade que as pessoas se reconhecem, que são um ponto extremamente importante que a cultura nos permite, né? Nos permite nos reconhecer, né, e ao mesmo tempo elevar também a nossa autoestima. Então são elementos assim que se unem nesse aspecto, né? E os parâmetros também, né? Verdade. Você passa a ter outros parâmetros. Outros parâmetros, porque a gente começa a questionar se a postura é correta ou não. Ou não, é isso? É verdade. Marcos Sampaio, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Marcos Sampaio, ele que é diretor executivo e de programação do Centro Cultural Arte Pajuçara. Nosso assunto agora é propriamente as opções que quem gosta de carnaval, mas não vai sair brincando pra folia, pode ir ao cinema, né? Como é que está a programação para esse período carnavalesco? Nós, de alguma maneira, nos tornamos uma opção para aqueles que ficam em Maceió e
e não curte o carnaval ou curte alguns dias e tem outros dias mais livres, enfim. Quem está impedido, né? É. Muitas vezes, até profissionalmente. Profissionalmente também, é verdade. Embora o carnaval seja um motivo teria que ser motivo para um outro programa, porque é um absurdo o que se faz aqui com relação ao período efetivamente de carnaval. É desconsiderado que mais de 80% da população fica na cidade e que um percentual muito grande desse público também gosta de carnaval. Mas isso é motivo para um outro debate. No nosso caso, nós já funcionamos no carnaval já há algum tempo e criamos para esse período que a gente chama de cinefolia, ou seja, é o cinema no período da folia. E a gente procura oferecer ao público um leque de filmes que desperte sua atenção para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade ainda de assistir. Nós mantivemos alguns filmes em cartaz, até pelo sucesso que eles vêm fazendo. Quais mas nós temos lançamento. Nós vamos vai ter sessão nesse período ainda do Ainda Estou Aqui. Esse filme, no dia 7 de março, agora, ele completa 4 meses em cartaz. Desde que nós estamos à frente do Arte Pajuçara, já se vão quase 12 anos. É o filme com maior tempo em cartaz que nós casa nós cheia. temos. E sempre com público bom, isso é impressionante. E é interessante, assim, ele foi lançado já com expectativa grande. Aí ele foi indicado para o Globo de Ouro, aí aumentou o público. Ganhou o Globo de Ouro a Fernanda, vem mais gente. É indicado ao Oscar, o público vem. E se ganhar algum prêmio do Oscar, ele fica mais 1 ou 2 meses em cartaz. É um fenômeno. Nós temos um filme chamado Conclave, que é um filme muito atual também, porque ele retrata a escolha de um novo Papa, né? E nós sabemos das debilidades que o Papa Francisco hoje vive, particularmente torço para que ele se recupere, mas é algo, enfim, que não está fora do nosso controle. Mas o filme retrata os bastidores da escolha de um novo Papa. É um filme interessantíssimo. No Vaticano. É interessantíssimo os diálogos, os debates. O elenco é fantástico. É um filme de origem... O filme é britânico, né? Mas o elenco ele é de vários países. O ator principal é britânico, é o Ralph Fiennes, mas tem depois eu vou me lembrar. Isabella Rossellini no filme, fantástica. É um filme de um elenco maravilhoso e um final espetacular. Para mim, um dos melhores finais que eu já vi nos últimos anos de filme. Conclave, ele continua. Tem um filme independente chamado A Nora. Esse filme, ele é um filme extremamente provocativo, é uma história até meio, poderia até considerar meio banal, mas a forma como ele é construído é um conto de fadas às avessas, esse filme, mas que vale a pena também o público. Tem um filme chamado O Brutalista. Todos esses filmes que eu estou citando são filmes indicados ao Oscar. Sim. Aí nós estreamos essa semana O Brutalista, que continua em cartaz. 3 horas de duração. Ele tem 3 horas e 34 minutos de duração. E ele tem um intervalo de 15 minutos. Já vem no filme. É um pacote. É um pacote. Quando ele completa 1h40, mais ou menos, de projeção, entra um aviso na tela, dando 15 minutos. É o tempo de uma água, banheiro, pipoca, se levantar, fazer algum exercício. Para o restante, para as 2 horas restantes do filme. O Brutalista trata do quê? O Brutalista é a história de um arquiteto que, pós-Segunda Guerra, pós o Holocausto, ele resolve ir para os Estados Unidos. E lá o filme vai mostrar o surgimento dessa linha arquitetônica chamada brutalismo, algo que se aproxima um pouco de uma escola alemã, que o nome agora me fugiu, mas que é interessante porque o filme retrata tanto o surgimento desse movimento arquitetônico, mas a relação disso com o pós-guerra e com a situação do imigrante nos Estados Unidos. Então, o filme aborda... Atualíssimo, aborda vários temas. Com essa questão se passa nos anos 40, final dos anos 40, anos 50, mas traz temas extremamente atuais e prende o público durante 3 horas e 34 de duração. Por sorte, um intervalo para facilitar. Então, esse é um dos filmes. Tem uma animação da Letônia chamada Flow. É um filme de desenho animado, também atualíssimo, que é a história de um gato que ele está... Devido às mudanças climáticas, o mundo entra um assunto importantíssimo. Numa era meio apocalíptica, e ele vai em busca de salvação, e a salvação ele encontra num barco, onde ele vai encontrar outros animais.
O filme não tem diálogos, não tem voz humana, os animais não são humanizados, são tratados como animais, mas você não precisa de diálogo, não tem legenda, você vai acompanhando. É uma experiência sensorial belíssima. É uma inovação, pode-se dizer. Pode-se dizer. E esse filme, ele é também atual, porque ele vai falar de mudanças climáticas, da reação, e vai falar não das reações dos humanos, mas como os animais reagem a essa situação. Ele também está indicado ao Oscar de melhor animação, com grandes chances de ganhar como melhor animação. Então, esses filmes são filmes que já estavam em cartaz, que a gente continua. E tem os lançamentos. Tem um outro filme indicado ao Oscar que está entrando agora, chamado Um Desconhecido, que esse filme é baseado na história do Bob Dylan. E ele está indicado para melhor filme e melhor ator. O ator que faz o Bob Dylan. Um Estranho Desconhecido. Esse filme é fantástico. De origem? É um filme americano, mas que conta a história de um ícone da música, que é o Bob Dylan. Fora isso, nós temos também a estreia de um filme chamado Meu Bolo Favorito. Nome sui generis. Sui generis, né? É um filme iraniano. É de uma sensibilidade o filme. O filme é basicamente um casal de velhos. Fotografia também. Fotografia e a história, os diálogos. É uma coisa impressionante. É um filme... Nós fizemos uma pré-estreia dele na semana passada com casa cheia. E é um filme assim, que o público está muito interessado em assistir. E eu indico para as pessoas que gostam daqueles filmes sensíveis, com histórias extremamente humanas, esse é um filme imperdível. E para fechar, que ainda tem outro filme que estamos lançando, é um filme francês chamado Misericórdia, que nós vamos fazer a pré-estreia no Carnaval. Esse filme, ele foi considerado pela Carrière, que é uma tradicional revista de cinema francês, como o melhor filme de 2024. Ele não foi indicado pela França ao Oscar, o que é lamentável, mas é um filme que vale a pena também assistir. Entendimento de não fazer essa indicação. Porque entra vários elementos na indicação de um filme pelo país, né? Então, a França, por exemplo, indicou o Emília Pérez, que é um filme que se passa no México, numa história mexicana. O filme é falado em espanhol, mas é uma produção francesa, e a França acabou indicando o Emília Pérez, e o Misericórdia acabou não entrando nessa... Aí entra a questão de interesses da indústria, de possibilidade de prêmio, enfim, há uma série de motivações para isso. Você falou em motivações, a motivação de ir ao cinema, uma sala, para assistir filmes que estão concorrendo ao Oscar, é muito interessante porque não tem a dimensão de assistindo em casa, né? Sim. O aspecto, com a pandemia, no período da pandemia, nós tivemos, no pós-pandemia, vamos dizer assim, os prós e os contras. O que seria o contra? Havia uma parcela do público, principalmente o público mais maduro, mais idoso, que era um público muito resistente à ideia do streaming, de assistir filme em casa, né? Era o público majoritariamente dos cinemas, principalmente do cinema de arte. Era o nosso público majoritário. Esse público teve que se ajustar à pandemia, se reinventar, e o streaming, a Netflix e esses canais, foram um canal de escape, né? A cultura salvou milhões de vidas. Infelizmente, nós tivemos no Brasil 700 mil mortos, graças, infelizmente, à ação nefasta do governo anterior. Por outro lado, nós tivemos milhões que se salvaram graças à cultura. A leitura de livros, aos filmes na televisão, shows, as lives, né? Betânia fez uma live ao vivo, Milton Nascimento, Gilberto Gil, enfim, você assistiu em casa shows. Concentrado, né? Para as pessoas da cultura. Então a cultura sofreu bastante nesse período, mas por outro lado foi a tábua de salvação de milhões de pessoas. E aí o que acontece? Esse público é um público que acabou se habituando a assistir o filme em casa, né? Porque a pandemia fez isso. E esse público demorou a voltar para o cinema. Por outro lado, você teve o público jovem, que já era um público um pouco afastado do cinema, que passou 1 ano e meio em casa e estava doido para ir para a rua. E aí o cinema foi um dos que recebeu, absorveu essa demanda. E aí, com o passar do tempo, também existe a ideia de que há determinados filmes
que por melhor que seja a sua tela, ele não te dá a dimensão. experiência e a dimensão de assistir um filme. E está acontecendo um fenômeno interessante, só para concluir, que é o seguinte: nós temos filmes antigos que estão voltando para o cinema, eles são remasterizados, digitalizados, com públicos enormes. Nós exibimos O Iluminado numa sessão um dia de domingo, com pessoas voltando porque lotou. E o filme é um filme de 1980, esse filme foi aplaudido no final do filme. Pessoas assim que só tinham assistido na tela pequena, que saíram deslumbradas, e pessoas que não viram há muitos anos. Então, os relatos que a gente recebeu nas nossas redes da experiência de assistir um filme no cinema foi algo assim fantástico. Porque você revive detalhes, né, que ficam perdidos na lembrança, o todo do filme, você não consegue guardar. Né? É difícil, né? E aí o som maravilhoso, a projeção, e aí eu tenho que puxar a brasa para a sardinha. Nós estamos com 2 salas hoje, com o que há de melhor em termos de projeção, som também. Então as pessoas estão retornando também em função disso, né? Você tem que oferecer um serviço também de qualidade para as pessoas. A crise já não existe, né? Pois é. A crise já não inviabiliza. Não inviabiliza. Exatamente. Você talvez tenha falado disso. As dificuldades, elas sempre existem, a área cotidiano. cultural, cotidiana. Nós não somos um cinema, nós somos uma associação cultural, então não é um cinema para... Ninguém está ficando rico com o cinema. O prazer, é claro que é um trabalho também, mas é também um prazer de você ter um espaço cultural que tem esse significado, que reúne as pessoas, que as pessoas se encontram. Isso não tem preço. Houve também debates pós apresentação do filme, de algum dos filmes? Sim, nós temos tido experiências interessantes. Não só tivemos já uma sessão feita pela... Estou tentando me lembrar agora qual foi a escola que fez, com Ainda Estou Aqui, mas nós tivemos, por exemplo, um filme com uma temática LGBT que tratava da questão da sexualidade para as pessoas LGBT portadoras de deficiência. Então era um público assim... Muito específico. Muito específico. É um público LGBT, é um público que é LGBT e ao mesmo tempo portador de deficiência e a sua sexualidade. Então foi um filme que nós fizemos na sessão que gerou um debate muito interessante também ao final do filme. Tivemos semana passada um filme sobre a capoeira, então isso também traz as pessoas para um debate. E um outro projeto interessante nosso é o Cinema e Música, em que a gente exibe um filme com a temática musical e coloca um artista local se apresentando. Então nós tivemos um filme sobre Luiz Melodia, um documentário maravilhoso, e trouxemos um cantor de Portugal chamado João Calabar. Eu quero que vocês anotem o nome desse cantor. Calabar. João Calabar. Ele adotou esse nome artístico, João Calabar. Anotem esse nome. É um cantor de uma voz especialíssima, intérprete maravilhoso e que simplesmente encantou o público. Nós vamos trazer ele de volta mais adiante. Mas anota esse nome, que é um nome que vai despontar na música, eu não tenho a menor dúvida, pelo talento dele. E vamos ter, já anunciando em primeira mão aqui, vamos ter agora em março, um documentário sobre Milton Nascimento, né? Que vai sair um documentário, Milton Bituca Nascimento. E aí nós vamos fazer um show, não podemos divulgar ainda o artista, porque a gente ainda está em conversa, mas um artista alagoano que vai para o palco e vai cantar as músicas do Milton Nascimento. Então é uma noite que reúne cinema e música. Sem falar que 1º de maio tem Homem com H, que é a cinebiografia de Ney Matogrosso, né? Então já são filmes que já estão no nosso radar, vamos dizer assim, e que a gente vai fazer. E em junho tem Légua Tirana, que é a história da infância e do começo da carreira de Luiz Gonzaga. Maravilha. Maravilha. Então você tem assim... cinema para todos os gostos. Para todos os gostos. A ideia é essa. Bem, Marcos, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Marcos Sampaio, ele que é diretor executivo de programação do Centro Cultural Arte Pajuçara. Antes de falarmos sobre o lançamento do seu livro, falemos ainda sobre esse debate que está sendo promovido após a exibição de alguns filmes. Pretende-se ser permanente? Sim, é um projeto que nós pretendemos realizá-lo pelo menos mensalmente. Nós fizemos agora, há poucos dias, que eu estava falando, um filme sobre a capoeira, e aí foi interessante que depois do filme teve um debate com o diretor e a presença de grupos de capoeira, assim, maravilhosos, assim, foi uma presença de público fantástica. Então, só para ter uma ideia, agora em março vai ser lançado um filme sobre a história das duas mulheres que introduziram a psicanálise no Brasil. Né? E esse filme deve entrar agora em março, e é um filme também que a gente vai promover um debate sobre a psicanálise, enfim, e sobre o papel das mulheres, né, nesse campo do conhecimento. Né? E a história delas se passa na época do Estado Novo, então não era um período já não era um período muito fácil para as mulheres, mas era um período politicamente extremamente complicado. Né, e o papel que elas fizeram num período que as mulheres praticamente eram proibidas de trabalharem fora. Então, vem um contexto aí de uma história de um filme que vai permitir um debate bastante interessante. Então, esses filmes que trazem essas abordagens permitem com que a gente trabalhe isso. Fora isso, nós temos o projeto chamado Sessão Escola, que nós vamos retomar a partir de abril, que é justamente da presença das escolas públicas nas sessões e, em seguida, a realização de debates. Tem um projeto da UFAL que, no ano passado, eles trabalharam com as escolas públicas do Estado na região do Sertão. E é um projeto em que eles introduzem o audiovisual junto aos estudantes e eles realizam um filme de curta-metragem de animação, por eles mesmos, nessa oficina. E a culminância do projeto é no Arte Pajuçara. Então, é um projeto que a gente, enfim, todos os anos realiza e vai dar sequência, com certeza, esse ano. A depender do envolvimento da comunidade, é de se esperar que no interior do Estado, né, se amplie essa oferta, porque é muito importante do ponto de vista até do mercado mesmo de trabalho, porque se descobre talentos incríveis. Incríveis. Hoje nós temos uma produção, por exemplo, audiovisual no interior de Alagoas, fantástica. Né? Teotônio Vilela, por exemplo, tem um núcleo de produção lá audiovisual, os meninos que trabalham lá, filmes já premiados até em outros estados, é algo extremamente importante. Arapiraca hoje tem uma produção fantástica também. E a escola particular não demonstra interesse para participar desse tipo de programação? Nós temos algumas escolas particulares que realizam. Né? Por exemplo, o Ainda Estou Aqui teve uma sessão, agora me lembrei, teve uma sessão promovida por uma escola particular. Ela levou os seus alunos para isso. Tem escolas particulares que têm essa preocupação. Que abre o universo, né? Seja infanto-juvenil ou adulto. E como essas escolas, geralmente são escolas mais voltadas à classe média, então, normalmente, essa garotada, ela frequenta já as salas de cinema, mas elas buscam o tipo de filme, né, mais de aventura, de ficção científica, enfim. Esses grandes lançamentos hollywoodianos normalmente têm essa capacidade. Então, quando eles vão no Arte Pajuçara, é a oportunidade de terem um outro olhar, né, de verem outro tipo de filme, e sentirem que esse outro tipo de filme trazem elementos extremamente importantes para a formação dela, para o olhar crítico. Sobretudo, né? Sentimentais. Né? Também sentimentais, é verdade. Então, nós temos escolas que têm essa preocupação, nós não vamos, de maneira nenhuma, deixar de citar isso. Nos fale agora do seu livro, Sim. Que foi uma surpresa, Um Rio, Suas Histórias e Outras Histórias. Um livro voltado para o público infanto-juvenil. Por incrível que pareça, esse é o meu terceiro, o segundo livro individual e a terceira participação minha. Mas você não divulga a sua participação? Eu diria que eu trabalho com marketing, mas o meu marketing pessoal é um dos piores que você... não é, talvez fosse estudo de caso, ao contrário. Da mesma ideia. Pois é, a minha rede social
Eu tenho uma postagem mais recente porque eu ganhei uma neta e aí, não, a netinha eu vou colocar, pelo menos, né, vou colocar lá para o pessoal e fiz uma homenagem ao Cacá Diegues recentemente. Mas a minha rede social é uma lástima. Mas, enfim, eu tenho um livro chamado Gestão Cultural e Cidade, um olhar sobre a experiência de Maceió, que eu lancei em 2021. Foi num período também pós-pandêmico, muito próximo, que é um filme. Eu trabalhei durante 8 anos na Fundação Municipal de Ação Cultural, de 2013 a 2020. E essa experiência que eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão cultural, me fez lançar esse livro, que é um relato desse período, mas é um olhar crítico também. E também algumas sugestões, algumas ideias que eu imagino que poderiam ser interessantes no debate sobre a questão cultural e da gestão cultural pública, né, na esfera pública. A outra participação minha foi num livro sobre o Cacá, né, Cacá Diegues e a construção do imaginário alagoano, que é uma coletânea de textos sobre o Cacá Diegues, foi organizada pelo professor Edson Bezerra e pela EduFal, que tem vários textos sobre o Cacá, e eu fui um dos que escrevi. E essa questão de memorialística é muito forte, e eu acabei escrevendo sobre o Cacá, mas remetendo a como eu conheci a obra do Cacá e o que isso possibilitou e como isso influenciou a minha vida. Então, basicamente, é uma participação nesse livro. E agora, eu estou lançando esse livro. Eu me considero um contador de histórias, né? Até porque no lançamento desse livro vão ser lançados outros livros, é uma coleção de livros alagoanos, em que tem livros, por exemplo, de Ledo Ivo, Fernando Fiuza, né? Grandes nomes da nossa literatura. Eu estou nesse bolo aí, meio de enxerido, como eu gosto de dizer. Mas é porque, primeiro, eu sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever. Então, eu tenho lá comigo, nos meus arquivos, textos de histórias que eu escrevi com 7 anos de idade. Eu já escrevia alguma coisa. E com o surgimento dos filhos, não havia quase todas as noites. Suficiente. Mas aí, com o nascimento dos filhos, o que acontecia? Eu quem colocava eles para dormir, e aí eu contava histórias. É claro, aí eu pegava livros, enfim, fábulas, né, para ler. Mas o que eles me pediam mesmo era a invenção, as minhas histórias. Aí, olha, eu tinha que me socorrer várias vezes em buscar, meu Deus, o que é que eu vou contar? E eu inventava a história na hora, assim, né? E acabava dando certo. E aí, chegou um determinado momento, eu vou pegar algumas dessas histórias e vou botar no papel. E comecei a escrever. E uma certa vez eu tive coragem e apresentei para uma amiga minha, a Simone Cavalcante, que é escritora, que trabalha com público infantil. Eu disse, Simone, eu escrevi essas coisas aqui, dá uma olhada, o que você acha? Ela é um talento. Um talento. Simone é uma referência. Então eu apresentei a ela, disse, agora seja sincera, diga o que é que você achou. Aí ela leu, aí depois entrou em contato comigo, Marco, eu gostei das suas histórias, tá muito bom, você escreve muito bem e tal, enfim, motivou. Mas aí, nada de coragem de lançar. Não, a gente fica sempre com aquele receio, né? Aí o que aconteceu? Todo escritor parece que tem um pouco disso, né? Porque você acha assim, não, eu acho que eu escrevi bem, mas eu acho que o público não vai gostar, as pessoas vão dizer, mas o que esse cara inventou de escrever essas histórias? Mas enfim. E aí o que aconteceu foi que uma outra amiga, Patrícia Monteiro, trabalhou muitos anos na gráfica oficial, ela junto com o esposo e mais um sócio estão lançando uma nova editora, a editora Matriz, encontrou comigo, fez contato comigo e disse, olha, Simone recomendou o seu livro, você quer mandar para a gente avaliar aqui na editora? Que ela explicou que ia lançar uma coleção de livros alagoanos, de autores alagoanos. Tá, não custa nada, mandei. Ela disse, Marcão, seu livro foi aprovado, a gente gostou muito. É um livro também que vai ser lançado nesse dia para venda, mas é um livro também que vai estar nos catálogos como livro paradidático. Então é um livro também que provavelmente vai estar em algumas salas de aula. E aí o livro é uma mistura de histórias ficcionadas, criadas com alguma coisa de memória afetiva também, coisas que aconteceram na infância, né? Coisas que aconteceram, né? Um desafio pelo momento que nós vivemos, né, das crianças que estão muito ligadas nos celulares, nas redes sociais. Nas redes sociais. E
levanta até um debate sobre como você disciplinar isso para não deixar morrer a prática da leitura em casa. Né? Teve a lei agora, sancionada pelo presidente Lula, que proíbe o uso do celular nas escolas. Nas escolas é fácil, difícil é fazer em casa. Né? Mas na escola já é um avanço, porque elas estavam assim, estava sem limite essa história. O celular ele pode ser utilizado na escola? Pode, mas tem as regras lá que o professor que define o Estabelecer uso. Horários em casa também, né? Seria importante que as famílias se educassem nesse sentido, né? De orientar. Mas mesmo com toda essa dificuldade, tem um expressivo número de crianças que, a partir principalmente de iniciativas dos professores, de algumas escolas, de oficinas, têm se interessado também pela leitura, né, pelo acesso ao livro. Não é algo fácil, é algo, né, é uma tarefa árdua e desafiadora para educadores. Eu digo que os educadores que fazem esse trabalho são extremamente, precisam ser realmente reconhecidos, né, porque não é fácil. Mas o livro, assim como a ideia do cinema também, ele guarda em si também uma magia, uma ideia de que, né, do uso da sua imaginação. E escrever para a criança, algumas pessoas, não, faz uma história bobinha, isso não existe. A criança nós temos que entender como ser inteligente, como ser capaz de discernimento. E aí eu acho que, talvez eu não tenha acertado nas histórias, mas pelo menos a minha intenção era de fazer algo que respeitasse a inteligência da criança, que não entregasse tudo de pronto, que ela também pudesse interagir, imaginar onde é que essa história vai dar. Né? Tem histórias que eu deixo um pouquinho aberto o final, para que de repente ela construa a ideia de como é que essa história poderia terminar. Você falou em construção da história, aparentemente juntos, né? Escritor e leitor. Isso, e nesse contexto é fácil estabelecer essa conexão? Uma criança, por exemplo, hoje de 5 anos, ela já tem a condição de interagir, né? O que vai determinar, na minha visão, que não tem nada de científico, é a prática no ambiente da família. Sim. Isso, porque criança imita, né? Imita os pais. Sim. Há estudos, tem uma professora, Isaura Botelho, que eu tive a oportunidade de estudar com ela, e ela participou de uma pesquisa muito interessante, que foi feita pelo SESC de São Paulo, que era uma pesquisa sobre os hábitos das famílias em relação à cultura, leitura de livros, ir ao cinema, ir ao teatro, enfim, ouvir música e tal. E aí, né, esses hábitos e o resultado demonstra de que realmente o ambiente familiar ele é fundamental, é determinante no que vai ser. A escola tem um papel extremamente importante, né, ela cumpre um papel também de estímulo, de criar condições materiais, muitas vezes, para que isso se realize, mas é necessário que a criança, que o jovem, ele vivencie dentro da sua casa um ambiente em que a cultura esteja presente. Né? Em que as pessoas estimulem e tragam, de alguma maneira, elementos culturais que vão enriquecer, né, o seu conhecimento, a sua formação. Isso realmente é algo extremamente importante. Marcos, infelizmente estamos no final da nossa entrevista, já se passaram 1 minuto para o final, mas aí eu quero só deixar claro aqui que o livro Um Rio, Suas Histórias e Outras Histórias vai ser lançado dia 18 de março, às 18h30, no Armazém Usina Jaraguá. Isso. É isso? Isso. As pessoas que quiserem ir, o acesso é gratuito, vão ter vários estandes lá com a venda dos livros, mas o acesso é gratuito. Só que a editora, por uma questão do espaço, apenas para ter uma ideia do número de pessoas, pede que você entre lá em editoramatriz.com.br e acesse lá um cadastrozinho, é só colocar um nome, um e-mail, para que a editora ela tenha uma ideia de mensurar como vai ser em termos de movimento, para organizar também esse evento. Porque o espaço ele tem as suas limitações e são 25 lançamentos numa mesma noite. Né? Então, requer uma organização extra. Então é apenas nesse sentido. Mas obrigado pela força.
Eu agradeço a sua participação e até, claro, uma próxima oportunidade. Estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.